Olá, eu me chamo Rafaela, sou professora de língua portuguesa da Escola João de Freitas Mouzinho, no município de Sertãozinho, mas atualmente eu moro em Pilõezinhos. Estou participando da série da escola #No Meu Tempo, cuja ideia é compartilhar um pouco da minha trajetória, desde a minha fase de estudante até chegar ao que eu sou hoje, professora. No meu tempo, estudar era muito mais difícil do que hoje, principalmente para nós que morávamos em sítios, na zona rural. Mas para mim, que sou filha de professora, essa foi a fase mais gostosa, porque comecei a frequentar a sala de aula desde bem pequenininha, ia com a minha mãe e depois comecei a estudar com as minhas professoras no pré, no primeiro ano, até a quarta série estudei na Escola Dom Vital, no município de Pilõezinhos, lá no sítio Amarelinha, onde eu residia. As dificuldades começaram quando eu tive que ir para o sexto ano, naquela época se chamava quinta série, e eu morava a 1 hora de distância da escola. Eu morava no sítio e a escola que oferecia da quinta à oitava série é na cidade. Então eu caminhava 1 hora para ir à escola e 1 hora para voltar da escola. Isso debaixo de sol forte, de chuva na época do inverno. Nessa época não tínhamos transporte escolar. Então foi muito difícil. Eu era bem fraquinha fisicamente falando. Muitas vezes voltava com muita dor de cabeça, às vezes não tinha merenda na escola, a gente não tinha dinheiro para comprar lanche, então tinha que chegar em casa por volta de 1 hora da tarde para poder almoçar. Mas nenhuma dessas dificuldades me fez desistir. Cursei debaixo de sol e chuva, subindo e descendo a ladeira. Cursei do sexto ao nono ano na escola Silvio Porto, no município de Pilõezinhos. Naquela época chamava-se quinta à oitava série. Outra dificuldade que tive que enfrentar foi para fazer o ensino médio. Aqui na minha cidade, no meu tempo, o ensino médio era oferecido apenas no turno noturno. E como eu morava no sítio, era muito difícil, porque como eu faria para voltar para casa depois da aula? Mas Deus é tão bom que fez com que uma tia, que há 15 anos morava em São Paulo, resolvesse vir com a família morar aqui e comprou uma casa na cidade e me ofereceu dormida. Então, graças à minha tia, eu pude estudar, porque eu vinha do sítio a pé à tardinha, dormia na casa dela quando voltava da aula e às 5 horas da manhã eu subia a ladeira de volta para casa. E assim eu consegui fazer o ensino médio. Mas já no terceiro ano, bem no meado do terceiro ano, com muita dificuldade, minha mãe conseguiu construir uma casinha aqui na cidade e nós nos mudamos para que eu pudesse ter um pouco mais de conforto para estudar, e minha irmã também, que já estava com idade de vir estudar na cidade. Então era muito difícil para a gente ficar com aquele trajeto, resolvemos mudar para a cidade. Eu fui premiada com o meu primeiro vestibular aos 16 anos, passei para o curso de letras e também tive muita dificuldade para cursar a universidade, porque as condições financeiras eram bem poucas, apenas minha mãe trabalhava em casa e ganhava muito pouco, então eu resolvi trabalhar para poder me manter na universidade. Eu fui trabalhar em casa de família e eu trabalhava de manhã e estudava à tarde. Já no último ano, quando eu estava no 8º período da universidade, eu fui contratada para trabalhar como professora de artes no 6º e 7º ano na Escola Geraldo Pinto, aqui no município. Então foi uma grande alegria, porque eu pude então ter mais condições para terminar a faculdade, fazer todos os trabalhos necessários e para realizar o meu sonho, que era fazer o baile de formatura. Até então eu seria a única aluna da turma que não faria o baile por não ter condições financeiras, e esse contrato me permitiu realizar esse sonho. Trabalhei por mais 5 anos aqui no meu município. Foi então que, por questões políticas, precisei me ausentar da sala de aula, e nessa época a cidade de Guarabira promoveu concurso público, mas não tinha vaga para professor de língua portuguesa.
e eu não podia perder a oportunidade de fazer um concurso. Então, eu fiz para merendeira. Passei em primeiro lugar, assumi e trabalhei 3 anos como merendeira em Guarabira. Em 2016, a Prefeitura de Lagoa de Dentro, uma cidade bem distante em relação à cidade onde eu moro, mas com muito incentivo da minha irmã, eu me inscrevi e fiz o concurso e fui aprovada. Então, em 2017, eu comecei a trabalhar em Lagoa de Dentro, trabalhei 1 ano. Em 2017, bem no final do ano ainda, houve também o concurso para o estado da Paraíba, para ser professora do estado da Paraíba. Eu não ia fazer porque eu não estava com condições nem financeira, nem psicológica. Eu tinha um filho bem pequeno. Na época, meu bebê nem tinha 1 ano ainda. E eu trabalhava muito longe de casa, eu viajava todos os dias, era muito sacrificante. Eu não tinha condições de estudar, de me preparar para o concurso, então eu resolvi que não faria. Mas minha irmã, Fabiana, fez a minha inscrição, ela mesma fez, ela mesma pagou e ela me incentivou muito para fazer esse concurso. No dia do concurso, meu filho amanheceu doente, eu resolvi que não faria, mas eu tive muito apoio da minha família, da minha mãe, do meu esposo e da minha irmã, das minhas irmãs, que são 2, e aí todos resolveram que eu teria que sim fazer o concurso, que meu filho estaria em casa bem cuidado. Então eu fui, fiz o concurso e Deus me presenteou com mais esse concurso aprovado. Eu tomei posse em 2018 e fui encaminhada para a escola João de Freitas Mozinho, família da qual eu tenho o maior orgulho de pertencer. Eu fui muito bem recebida por todos da escola, da equipe gestora, até os funcionários que fazem o apoio na limpeza, na merenda. Todos me receberam muito bem, mesmo eu sendo de fora, sendo uma desconhecida praticamente. Meus alunos também, logo conquistei a amizade de todos eles. Então eu tenho uma alegria enorme de fazer parte da escola João de Freitas Mozinho. Eu me sinto em casa trabalhando lá. Nessa minha trajetória para me tornar professora, todos os professores foram fundamentais, porque todos contribuíram à sua maneira, da forma como puderam, para que eu me tornasse a profissional que sou hoje. Mas uma que marcou muito foi Dona Zelita, hoje já falecida. Ela me incentivava muito a ler, mas às vezes eu não compreendia os textos que lia. Então ela disse: você precisa fazer o curso de letras, porque aí você vai conseguir interpretar e entender os textos que você hoje ainda não consegue. Então essa palavra dela foi fundamental para que eu escolhesse fazer o vestibular para letras aos 16 anos e aos 17 iniciei o curso, terminei aos 21 e aos 22 cursei a especialização, que hoje eu sou especialista em língua, linguagem e ensino. Então, Dona Zelita está marcada na minha memória por ter me dado o pontapé inicial para a escolha da minha profissão, da área. Da minha profissão não digo tanto porque ser professora para mim sempre foi, já acho que desde criança, um exemplo que tive de minha mãe, era uma profissão que eu sempre achei que seria a ideal para mim. Mas assim, na escolha da área de língua portuguesa, Dona Zelita foi assim muito marcante. O que eu tenho para deixar de mensagem para você que está me ouvindo agora é que, se no meu tempo, com todas as dificuldades, com a escassez de recursos nas escolas, de livro, de transporte, tanto eu como todos os outros professores que já participaram dessa série, cujas histórias vocês já tiveram o prazer de conhecer, se nós somos capazes de superar todos esses desafios, vocês, com todas as facilidades que têm hoje, com certeza chegarão ainda mais longe que nós. Então aproveitem as oportunidades, não desperdicem o tempo, que o tempo é precioso, vocês estão na melhor idade para aprender. Contem conosco sempre, nós professores temos o maior prazer de ajudar os nossos alunos a se tornarem futuros profissionais e tenham em nós exemplos a serem copiados e também superados.